Criar um antagonista para um anti-herói é uma tarefa bem complicada. Você tá moldando alguém que, além de ser um inimigo, também se pareça com o próprio protagonista. Pensa bem, depois de fazer o público torcer por um assassino em série, como Dexter, como criar um vilão que realmente pareça uma ameaça? No caso de Trinity, você apresenta uma ameaça vinda de fora extremamente contemplativa, alguém com uma dualidade, uma disciplina e uma sede de sangue que se iguala ao próprio Dexter. E é por isso que nesse vídeo vamos analisar melhor esse personagem e entender por que Trinity é o vilão mais aterrorizante de toda a série. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! Como nós sabemos, Dexter é um indivíduo que concentra suas vítimas em outros assassinos e criminosos, mas depois de 3 temporadas focadas nele e como ele impactou o mundo exterior, a 4ª temporada nos apresenta um personagem que impactaria diretamente o seu mundo, tanto externo quanto interno. A 4ª temporada nos apresenta Arthur Mitchell, que também é conhecido como Trinity. De muitas formas, dá pra dizer que Trinity é uma imagem distorcida do próprio Dexter. Ambos vivem vidas duplas, ambos possuem uma família, como também são assassinos em série mentalmente traumatizados. À primeira vista, eles parecem ser pessoas normais, membros comuns da sociedade. Dexter trabalha como um perito forense especializado em análise de sangue, enquanto Arthur, além de ser um professor, atua como voluntário de causas sociais. Porém, no fundo, por trás dessas vidas aparentemente convencionais, carregam um passado marcado por sangue e por segredos. Só que se observarmos com mais atenção, Dexter nunca parece realmente confortável sobre a fachada de homem comum, e é justamente daí que vem o diferencial da série, ou seja, do quanto ele parecia e se sentia deslocado naquele mundo, como se fosse um peixe fora d'água. Mas por outro lado, Trinity se integra perfeitamente à vida em sociedade. Ao contrário de Dexter, que tem um código moral mudado por seu pai, Arthur parece viver essas suas identidades, essas duas vidas distintas sem qualquer diferença, sem qualquer esforço para equilibrá-las, como se fossem 2 mundos paralelos. Apesar da violência de seus assassinatos, ele é incrivelmente sensível fora de seus crimes, demonstrando emoções como dor, mágoa e tristeza em vários momentos da temporada. Quando ele e Dexter atropelam um cervo, por exemplo, Arthur fica desolado e chocado quando Dexter sugere para acabar com o sofrimento da criatura. Ele finge tão bem, age tão naturalmente, tão humano, que em momentos como esse, ele se parece exatamente como uma pessoa normal. Arthur não só consegue viver uma vida que parece normal com sua esposa e filhos, mas também encontrou uma maneira de expressar suas tendências homicidas por meio de um padrão ritualístico de assassinato que persistia há mais de 30 anos sem ser pego ou flagrado uma única vez. Ele representa uma versão futura e idealizada de Dexter, ou melhor, uma versão corrompida do que Dexter quer ser, porque ele mata inocentes e é extremamente cruel com sua família, mas é exatamente desse equilíbrio perfeito da vida dupla de Arthur que o torna tão assustador, porque mostra que é possível um assassino se esconder perfeitamente na sociedade. E o que comprova esse fascínio de Dexter por Trinity é que ele o vê como um mentor em potencial, alguém que conseguiu equilibrar com sucesso sua vida familiar com sua vida de assassino. Em Arthur, ele vê a esperança para si mesmo. Ele acredita que se Arthur pode fazer qualquer coisa, ele também poderia. Mas quanto mais tempo ele passa com Trinity, mais Dexter percebe que ele não é um modelo a ser seguido, mas sim uma ameaça. A própria família do Trinity vive com medo dele, como se seus traumas, junto com sua brutalidade e violência, se infiltrassem em sua vida pessoal, envenenando tudo o que o toca. Sua esposa e seus filhos são vítimas de seu comportamento dominador, opressor e autoritário, um contraste brutal com a imagem de pai afetuoso que ele mostra à sociedade. O sofrimento físico e emocional causado por Arthur à sua família revela o quão psicopata ele é. Um dos momentos mais intensos de toda a série acontece quando Dexter testemunha a explosão de Trinity contra sua própria família.
Uma das revelações mais marcantes da quarta temporada é que Arthur não segue um padrão de 3 assassinatos, porque existe uma quarta, ou melhor, uma primeira vítima. É aqui que a série engana propositalmente tanto os próprios personagens, quanto nós, espectadores, para criar uma surpresa e uma reviravolta bastante eficaz, reforçando ainda mais que esse padrão nunca esteve nos assassinatos em si, mas no trauma que o gerou. Quando era criança, Arthur desencadeou um ciclo sem fim de tristeza e sofrimento no momento em que sua irmã morreu. A mãe, culpando o menino pela morte de sua irmã, acaba tirando sua própria vida. Com isso, seu pai ficou agressivo, alcoólatra, e depois acabou morrendo também. Ou, como Dexter sugere, o próprio Arthur o matou. Desde então, Trinity reencarnou esse seu trauma durante toda sua vida, seja espancando, sangrando e forçando suas vítimas a tirarem suas próprias vidas. Apenas a quarta vítima, mantida em segredo durante boa parte da temporada, representa o próprio Arthur, a morte de sua pureza, a corrupção máxima da inocência, o que pode soar como um reflexo perturbador pro Dexter, que assim como Trinity, sofreu traumas na infância e desenvolveu um passageiro sombrio, temendo até mesmo que seu filho Harrison herde o mesmo destino, como se a violência fosse uma maldição hereditária. A revelação dessa nova vítima, uma criança, desestabiliza tudo que Dexter e nós sabíamos sobre esse vilão. Bem quando Dexter pensa que entendeu tudo sobre Trinity, percebe que na verdade não sabia exatamente quem ele era. Seu ritual não é aleatório, é uma tentativa obsessiva e desesperada de dar sentido a uma tragédia, da qual ele não consegue escapar. Na essência de Arthur e também de Dexter tá a necessidade de controle. Para Dexter, controle é tudo. Toda a sua vida é meticulosamente administrada, desde seus rituais de assassinato até seu trabalho. Mas ele tem um código que permite canalizar seus desejos obscuros enquanto minimiza os danos. Porém, Arthur, diferente de Dexter, que assume o controle de sua vida, ele é alguém que vive sob o controle de seu passado. Toda a vida dele é estruturada em torno dessa sua necessidade de recriar as circunstâncias da morte de sua irmã repetidamente, como se seus rituais fossem uma maneira de dar ordem ao caos de seu passado. Mas mesmo assim, provavelmente ninguém conseguiu adivinhar o fim da temporada. Dexter consegue sequestrar e matar Trinity, mas até esse momento ele não havia descoberto o dano físico e emocional que o vilão tinha causado em sua vida. Quando ele volta para casa e descobre que Trinity havia matado Rita, com uma repetição de seu ritual de assassinatos, é simplesmente um golpe devastador. Não só para Dexter, mas também para nós, que acreditávamos que finalmente Dexter tinha conseguido o seu desejo, ter uma família perfeita. A imagem da Rita morta na banheira, com o bebê Harrison coberto de sangue, é uma das cenas mais fortes e tristes de toda a série. A gente achava que Dexter tinha vencido, que talvez, só talvez, ele tivesse conseguido construir uma vida normal, mas Trinity estava sempre um passo à frente e infelizmente destruiu tudo. Trinity com certeza é o vilão mais aterrorizante de Dexter, não só pela mística que cerca o personagem, mas também pela profundidade psicológica que revela e, claro, por ter matado a Rita. Arthur pode ter morrido, mas seu impacto continuou por toda a série, continuou por toda a vida de Dexter. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe o like, se inscreva, ative o sininho, compartilha e não se esqueça agora de hypar o vídeo também. Isso mesmo, Ricardo, e se você quiser mais vídeos assim, analisando personagens, deixa aí nos comentários algum outro personagem pra gente trazer aqui no canal. Mas então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!